Vamos aprender a fazer esse olho em tons quentes, misturado com um pouquinho de roxo, que fica maravilhoso. Primeiro eu vou montar uma base com a camuflagem da Kryolan, para dar mais resistência e mais aderência às cores que eu vou usar. Vou pegar esse pó da Bruna Tavares e vou selar apenas a parte da saída da sombra. Vou deixar tudo bem esfumadinho, já venho com a paleta. Vou usar esses 3 tons aí que eu estou mostrando para você na mesma sequência. Vou começar primeiro com um pincelzinho médio e vou começar primeiro depositando a carga de cor. Eu vou trabalhar em 2 segmentos. Eu vou trabalhar da parte de fora até a parte do meio e da parte do meio para dentro, tá? Da parte do meio para a parte de dentro, eu não vou pigmentar tanto essa sombra. Eu vou deixar ela aparente, mas eu vou deixar ela um pouquinho menos intensa. Do meio para fora, sim, eu vou deixar ela um pouco mais intensa. E logo em seguida, eu já venho com a segunda cor. A segunda cor já diminui o tamanho do pincel. E eu não levanto tanto essa cor para não tapar a outra. Por isso que eu estou usando o pincel menor. E sempre eu vou estar voltando com o pincel anterior para devolver um pouco da cor que foi tirada por conta do esfumado. Quando a gente vai subindo um pouquinho a nova cor, ela vai acaba tirando um pouco da pigmentação da outra, e isso é bem normal. Eu vou fechar, certo? Essa partezinha do esfumado externo com aquela cor da paleta Venus, da Lime Crime, e vou entrando na diagonal. Eu vou pigmentando até eu ver que essa cor está totalmente fechadinha, tá? E eu vou fechando na diagonal até mais ou menos a metade da pálpebra. Eu tenho que tomar cuidado entre a marcação desse roxinho e a partezinha das cores que eu coloquei anteriormente. Então, eu tenho que deixar tudo muito bem esfumado e tudo bem fluido. Eu vou tirando a marcação com a mão bem levinha, tá? Nessa parte que ficou na diagonal. E depois volto com o primeiro pincel e vou esfumando com um pouquinho da primeira cor, certo? Sempre olhando direitinho para a parte do esfumado externo não ficar marcado. Eu vou pegar esse iluminador da Bruna Tavares. Ele é um iluminador meio multicromado, tá? Ele tem várias, dependendo do ângulo que a luz bate, ele reflete vários tipos de cor. E eu vou aplicar com o meu dedo, tá? Esse produto aí, ele é melhor aplicando com o dedo, porque vai ficar bem mais intensa essa cor. Eu peguei essa sombra líquida e utilizei apenas na entradinha para dar aquele canto de luz maravilhoso. Voltei com a esponja que eu apliquei o pó e só fui limpando ali fora, deixando um corte mais na diagonal, e vejam aí como é que ficou. Ficou bem limpinho, bem bonito. Eu peguei um lápis marrom, esse é da Índice Tóquio, e fiz a linha d'água dela completa. Logo em seguida, eu voltei um pouquinho com o mesmo iluminador da Bruna Tavares que eu usei, só nesse cantinho interno para dar esse ponto de luz e ficar uma maquiagem bem equilibrada, ficar conversando a parte de baixo com a parte de cima. Voltei com o mesmo pincel e um lapisinho chanfrado e fui fazendo o delineado, tá? Não tem delineado preto nessa maquiagem. Eu fiz apenas o delineado com esse lápis e depois eu peguei a mesma sombra da paleta da Lime Crime e fui selando com esse pincel de precisão, dando leves batidinhas. E eu fui fazendo isso até eu perceber que o lápis foi todo selado, tá? É importante selar tudo. Logo em seguida eu peguei esse rímel, que é o meu predileto, e passei na parte de baixo e depois também passei na parte de cima, só que a parte de baixo eu deixei ela bem volumosa e bem aparente, tá? Já fui penteando aí a sobrancelha, tirando o excesso de produto que tinha caído nela, e vim com a paletinha da Ruby Rose, que é própria de sombras de sobrancelha, e já fui fazendo toda a correção, tá? A Grazi, ela tem uma sobrancelha um pouquinho reta, então eu gosto de dar essa curvatura, deixar esse ponto alto um pouco mais elevado, que deixa o olhar dela bem mais expressivo e bem mais bonito. Então eu monto o esboço e depois venho preenchendo até essa parte da linha de cima. E o restante eu vou esfumando com a própria escovinha do pincel, tá? Eu vou
penteando, penteando, pegando o pincelzinho escovinha da sombra e puxando para cima, e isso vai me ajudando a esfumar e deixar bem legal e um efeito bem mais natural, tá? Aí eu tô passando a máscara de cílio no cílio superior e logo em seguida eu já venho aplicando o cílio postiço. Esse cílio postiço é mais do meio para o finalzinho, tá? São aqueles cílios de cantoneira. Peguei esse lapisinho aí da Belly Angel e fiz o contorno da boca dela todo. O importante para fazer essa técnica é que esse contorno ele seja bem escuro. Então, quanto mais escuro for o lápis ou o batom, seja lá o que vocês queiram colocar, mais bonito fica o resultado, tá? Eu vou fazer uma linha mais ou menos grossa. Eu tô sempre com a pontinha do pincel numa blindagem, tá? Que tá um pouco, eu coloquei um pouquinho na minha mão. E isso me ajuda a deslizar o lápis com mais facilidade. Então, essa é uma dica muito maravilhosa para aqueles lápis que vocês têm que não pigmentam muito bem. Então, vocês vão seguindo essa dica que vocês vão ter um sucesso muito grande. Logo em seguida, eu peguei um pincel. Esse pincel é da linha Fios da Ruby Rose. E fui na camuflagem da Kryolan e fui só dando uma limpadazinha aí nos cantinhos da boca, onde eu vi que eu dei uma leve borrada, que é para deixar aquele contorno da boca bem preciso, bem limpinho e bem perfeito, certo? Logo em seguida eu peguei um pincel lápis e com o mesmo diluidor que estava na minha mão, eu fui esfumando toda aquela borda, para não ficar aquela borda tão pesada, tão grossa, certo? Logo em seguida eu peguei um batom da Visela, esse é a cor Pug, e fui aplicando no centro e fui esfumando um pouquinho por cima daquele contorno que eu havia feito. E a boca fica assim maravilhosa. E para finalizar, peguei um gloss e apliquei só no cantinho do centro, que ficou perfeito. Isso dá um volume muito lindo nos lábios. E para quem tem lábios finos, isso aí é uma solução maravilhosa. E para finalizar a maquiagem, eu fui aplicando o iluminador aí no colo, deixando toda a produção bem bonita e dando aquele glow maravilhoso. Se eu não me engano, esse iluminador é da Ricoste. Aproveitei e já realcei também aí um pouquinho o iluminador que eu já tinha passado no rosto. E é isso. O resultado vocês ficam com ele agora. E ficou assim, essa maquiagem bem bonita. Óbvio que vocês podem trocar essas cores e usar cores mais comerciais, tá bom? É só vocês usarem a criatividade.